Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Na soja, os contratos futuros encerraram o dia com desempenho misto. Nos vencimentos mais curtos, o movimento foi de queda, pressionado pelos estoques trimestrais divulgados nos Estados Unidos e que vieram acima tanto das expectativas do mercado quanto do que foi registrado no mesmo período da safra anterior. Já os contratos mais longos avançaram, com os investidores precificando uma área plantada ligeiramente abaixo do esperado e inferior ao relatório de março do USDA. O recuo do dólar no cenário internacional também ajudou. Sustentou os ganhos nos contratos mais longos e evitou quedas mais acentuadas no mercado a curto prazo. Outro fator foram as inspeções semanais para exportação dos Estados Unidos, que somaram 224 mil toneladas, dentro do intervalo esperado pelo mercado, que ia de 200 a 400 mil toneladas. Mas nada empolgante, já que vieram próximo ao limite mínimo do que era guardado pelo mercado. E dessa forma, antes da divulgação do relatório americano, Chicago para a soja trabalhava próximo das máximas, de 11 a 12 cents. Após a divulgação, o mercado inverteu a tendência e chegou a operar entre 7 e 10 de queda no mercado, o mercado operando até lados negativos. O fechamento, mesmo assim, ficou negativo, mas num percentual bem menor, na casa de 3,5 cents, o que equivale a quase 0,3%. Com isso, o julho fechou cotado a 1.024,25, o agosto a 1.029,75 e o setembro a 1.019,25 cents. Para o milho, os futuros fecharam predominantemente em queda. Os operadores analisaram os dados de estoques trimestrais e de área cultivada nos Estados Unidos. Apesar de a área estimada ser maior do que a registrada na safra passada, os estoques vieram abaixo do esperado, o que poderia, em outro cenário, ter dado um suporte aos preços. Mas a boa safra, nesse momento, limita esse tipo de movimento. Além disso, o desempenho nas inspeções semanais para exportação do milho de 1,37 milhão de toneladas, dentro do intervalo previsto de 1,3 a 1,6 milhão de toneladas, acabou não animando tanto assim o mercado. E mais uma vez, o dólar em baixa atuou como um limitador de perdas mais fortes. E assim como na soja, o mercado de milho na Bolsa de Chicago também variou entre o lado positivo e negativo. Antes da divulgação do relatório, se encontrava perto das suas máximas, na casa de 2,2 a 2,5 cents no setembro e dezembro. Já após o relatório, o mercado chegou a atingir até mesmo 6 cents negativos no setembro e 4,75 cents no dezembro. A queda no fechamento foi um pouco menos acentuada, na casa de 0,5 para o setembro e 0,3 no dezembro. Por isso, o setembro fechou a 409,25 e o dezembro a 425,50. Já no caso da B3, com as boas condições climáticas para um bom andamento da colheita aqui no Brasil, o mercado acabou sentindo esse impacto e caindo na casa de R$ 2,5 por saco, trazendo o fechamento a R$ 62,11. Isso porque a boa estimativa de safra no Brasil entra pressionando os preços na B3, levando em conta que os preços na paridade de exportação também não estão assim tão atrativos. Por isso, a B3 acaba derretendo um pouco, reduzindo assim seus preços. E falando do mercado de prêmios, que hoje foi extremamente fraco, tanto pelo lado da oferta, tanto pelo lado da demanda, os prêmios acabaram registrando queda de 10 cents no mercado, o que não podemos dizer ainda que é uma tendência de mercado, já que continuamos a ver poucas ofertas disponíveis para a venda. E falando para vocês do dólar, que teve um recuo expressivo hoje de quase 1% frente ao real,
Já que no exterior o movimento refletiu o otimismo com possíveis avanços nas negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros como Japão e União Europeia, além de expectativas de corte nos juros pelo Fed, diante de dados mais moderados de inflação. Já aqui no Brasil, dados positivos das contas públicas e projeções de inflação mais baixas sustentaram o bom humor, onde o movimento também foi influenciado por ajustes relacionados à formação de PETACs e à saída de capital estrangeiro. Dessa forma, perto das 4h30, perto do seu fechamento, o câmbio caía 0,94%, operando a 5,4312, próximo da mínima de 5,4247 e longe da máxima de 5,50 e assim encerramos os destaques da sessão. A soja dividida entre fundamentos de estoque e área plantada, milho pressionado pelos dados de exportação e estoque, e o dólar cedendo frente ao real em um cenário de otimismo local e externo. O mercado segue atento a novos dados e movimentos. Então não perca o nosso próximo vídeo, onde teremos as atualizações do mercado de soja e milho. Nos vemos em nosso próximo vídeo.